Senhor cresça, Pai, ela diminua, Deus. Pai amado, que ela venha aqui ser boca do Senhor para as nossas vidas. Nós como igreja, Pai, nós abençoamos ela, Pai amado, e declaramos, Pai amado, que seremos, Pai amado, alimentados pela Tua palavra, em nome de Jesus. A igreja diz, amém. Amém, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, né? Glorifique ao Senhor, amados. Vá glorificando, adorando esse Deus. Como eu tenho dito, você vem aqui prestar um culto a Ele. Você está aqui por Ele e para Ele são todas as coisas. E não tem sido diferente, né, amados? Cada culto, o Senhor tem ministrado cada palavra, tem trazido tantas direções para as nossas vidas, tem sido muito bom. Eu louvo a Deus por fazer parte de uma igreja que ainda prega sobre arrependimento, que ainda prega sobre o que vai nos levar a herdar o reino de Deus. Isso é louvável. Isso é louvável. Diga para o seu irmão, que bom que você faz parte de uma igreja assim, que ainda prega o arrependimento, salvação. E é sobre isso, eu tenho sido impactada, como eu tenho dito toda vez que eu subo aqui, que o Senhor tem ministrado várias palavras, trazendo para nós entendimento de algumas partes da Bíblia, que talvez a gente escutou por várias vezes, mas ainda nós não estávamos vivendo algo. Ou estávamos vivendo de uma forma errada. E hoje, amados, eu quero falar sobre os inimigos da comunhão. Os inimigos da comunhão, este é o título dessa mensagem. Mas eu quero te convidar antes disso, nós fechar mais uma vez os nossos olhos e orar ao Senhor. Apresentar esta palavra diante dEle nessa noite. Coloque a mão no seu coração e comece a pedir para o Senhor toma o controle do teu coração para que você tenha discernimento daquilo que o Senhor quer ministrar através dessa palavra hoje. Paizinho querido, nós continuamos em tua presença, te pedindo, Senhor, que alcance os nossos corações, que nessa noite sejamos essa terra boa, que essas sementes que serão derramadas através da tua palavra venham germinar em nosso coração e dar muitos frutos para ti, Pai. Porque nós queremos absorver tudo que o Senhor tem. Porque aqui há um povo separado, escolhido. E um povo mais do que vencedor. E para nós sermos cada dia mais vencedores, precisamos sim seguir a direção do Senhor, da tua palavra, daquilo que o Senhor requer das nossas vidas através da tua palavra. Por isso nós estamos aqui, como essa terra boa, prontas a receber dessas sementes nessa noite. Que toda distração saia agora. Que todo impedimento, porventura, todo cansaço, todo desânimo, saia agora em nome de Jesus. Para que a tua palavra venha entrar como uma espada de dois gumes, cortando pelos dois lados e trazendo, Senhor, este fruto que o Senhor quer derramar nessa noite sobre nossas vidas. Em nome de Jesus, e a igreja diz amém. A palavra do Senhor, ela se encontra em João 17. João 17, versículos do 9 ao 11. E nos diz o seguinte: eu rogo por eles, não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo o que tenho é teu, e tudo o que tens é meu. E eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-me
e em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Amados, essa palavra, ela é uma palavra muito poderosa, que aqui o Senhor, Ele está dizendo que eu rogo por eles, não estou rogando pelo mundo, mas eu rogo por eles, por aqueles que me deste, pois são teus. Nós somos do Senhor. Nós somos um povo escolhido do Senhor. E aqui ele está falando que Jesus deixou o amor e a unidade como marca para os seus discípulos. Se a comunhão se romper, o testemunho do Evangelho perde a força. Porque aqui ele está dizendo, tudo que tenho é teu e tudo que tens é meu. Ali, ele era um só. E é isso que o Senhor, Ele quer ministrar hoje em nossos corações. Pois nós estamos diante de um momento mais marcante do ministério de Jesus. Sua oração sacerdotal, prestes a ser entregue, Ele não pediu livramento. Ele não pediu livramento, sucesso ministerial, proteção financeira, mas ele pediu o quê? Unidade. Unidade, repita bem alto. Unidade. Unidade. Por que ele pediu unidade? Porque aqui ele está dizendo, enquanto estava com eles, eu protegi, os guardei, no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser que estava distinto à perdição, para que se cumprisse as Escrituras. Mas agora vou para ti, mas digo essas coisas, enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dei-lhes a palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Nós não somos deste mundo. E sabe, amados, muitas vezes nós queremos nos comportar com atitudes iguais ao do mundo, ainda dentro da igreja. E a palavra, ela tem nos falado sobre a obra da carne e o fruto do Espírito. Tem falado sobre a gente viver uma vida sob o Espírito. Só que muitas das vezes, como eu disse, nós nos deixamos nos levar pelas obras ainda, dos nossos próprios sentimentos. Mas aqui ele está falando que estamos diante do momento mais marcante do ministério de Jesus. A oração sacerdotal. Ele não pediu livramento, sucesso, proteção. Ele pediu unidade. Rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Já não estou no mundo, mas eles ainda estão no mundo e eu vou para ti, Pai Santo. Protege-os em teu nome e o nome que me deste, para que sejas um, assim como somos um. Então, essa última oração, Jesus revela a importância da comunhão entre os filhos de Deus. Se foi isso, foi tão importante para ele, por que muitas vezes sentimos distantes uns dos outros? Sabe, amados, eu percebo que a gente está vivendo um tempo de muito individualismo. Pessoas egoístas. E é necessário falar isso para a igreja nessa noite. Porque eu luto contra o egoísmo todos os dias. Tem coisas que eu não gostaria, às vezes, de sair da minha zona de conforto, mas é necessário para viver a unidade que Cristo quer que nós venhamos viver. E aqui ele está falando que para ele foi muito importante,
Mas por que muitas vezes nos sentimos distantes uns dos outros? Vocês conseguem perceber que temos dificuldade de estar em unidade? Fala sério. Outro dia ministrei sobre o quê? Batata e purê. Quantos aí estão virando purê? Levante a mão, por favor. Você está se esforçando para viver o purê de batatas? Ou ainda continua uma casca individual, uma batata individual? E é sobre isso que nós devemos ver. Por que é que nós estamos distantes uns dos outros? E eu quero que você anote, porque hoje a chave da sua vitória é para virar a chave, mais uma vez, de viver aquilo que é importante. Porque aqui está dizendo que para ele, o que era mais importante era a unidade. Não é mais nada, amados. Então hoje nós vamos aprender mais um pouquinho. Quais são os inimigos internos que nos impedem de viver a verdadeira comunhão? O primeiro ponto, linguagem diferente. E a gente percebe, né, nós que somos casados, nós que somos pais, o quanto há diferença na nossa linguagem para com os nossos filhos. Parece que tudo que a gente fala é o contrário do que eles entendem. Não é? Quem é casado, às vezes, não está na mesma dimensão de entendimento da linguagem do seu esposo. Ou vice-versa, o esposo da esposa. Não consegue entender de que forma ele se comunica. E como é importante para ele. E aí dá o quê? Divergências de opinião e dá briga no meio do caminho. E é sobre isso que nós, para vivermos essa unidade, essa comunhão, nós precisamos identificar os nossos inimigos internos. Você pode estar dizendo assim, eu não, pastor. Eu não tenho esse tipo de inimigo, eu não tenho problema nenhum de comunhão, eu não tenho problema nenhum de divergência, de estar me batendo um com o outro. Me perdoa, mas é mentira, por quê? Todos nós acabamos discordando uns dos outros no decorrer da caminhada. Seja você em casa, seja você na igreja, seja você no trabalho. Nós temos, às vezes, dificuldades na nossa linguagem. 1 Coríntios 1:10 diz, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja o quê? Divisões entre vocês. Antes que todos estejam unidos num só pensamento e um só parecer. Amados, olha que riquíssimo esse versículo está nos dizendo e nos ensinando que quando todos nós falamos a mesma linguagem, o ambiente é leve. Por que nós temos tanta dificuldade de conseguir aprender a linguagem um do outro? Sabe? Eu falo que às vezes eu fico ali para pirar, às vezes. Que está a Vitória, está o Heitor, está o pastor falando, está todo mundo falando. E aquele vucu-vucu de falar, e um quer falar, o outro quer atenção, outro. E eu tenho que manter o equilíbrio, e às vezes nem tanto. Mas eu preciso me permitir a entender a linguagem dele, dos filhos. E isso é importante para que o ambiente fique leve. Imagina se nós começamos a discordar de tudo dentro dos nossos lares, discordar de tudo, esposo, ou dentro do teu trabalho, o teu chefe te direciona, mas você só quer discordar da linguagem que ele está falando com você. Como é que fica esse ambiente? Fica o quê? Pesado. Fica um ambiente ruim.
E aqui, então, ele está falando que o Senhor, eu suplico a todos vocês que concordem, é a palavra que diz. Ele está nos suplicando para que vocês e eu venhamos concordar uns com os outros. No que nós falamos, para que não haja divisão no meio da nossa congregação. Sabe, amados, que coisa mais horrível é nós fazer parte de uma comunidade. Você diz algo, eu digo outro. O pastor diz algo, eu digo outro. Os líderes, os ministérios, cada um falando uma língua repartida, Babilônia aqui. Imagina. Como que seria horrível, traria um peso. E aqui ele está falando que o Senhor ele está suplicando a todos que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, antes que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Amados, às vezes a gente não concorda 100% em algo, e isso eu aprendi no decorrer da minha caminhada. A aprender com as linguagens diferentes do que eu. Eu falo uma linguagem, mas a minha líder falava outra linguagem. Outras líderes, tanto de Shequilar, quanto de Ministério Infantil, quando eu trabalhava na igreja, em alguns departamentos, eu precisei ser humilde e aprender a linguagem de cada uma delas, para que eu pudesse ter um só pensamento e um só parecer, contribuir para aquela obra, para que o reino crescesse. Porque se eu começasse só bater de frente com a linguagem das minhas líderes, eu iria ter divisões. Eu não iria somar, mas eu iria dividir. E o Senhor está deixando claro para que nós venhamos falar a mesma língua, para que o ambiente fique leve, frutífero, saudável. Decida alinhar a sua fala com a visão da sua liderança. Não tem como. Hoje nós estamos num culto da vitória e aqui tem muitos líderes, anfitriões e membros de Shequilares. Um culto que está trazendo para você um ensinamento, para que você venha somar com seu líder, com seu líder de ministério, para que seja um lugar frutífero, saudável. Segundo, a indiferença, amados. Abram a palavra do Senhor em Gênesis 4:9, para você entender hoje na palavra do Senhor o que é que cada um está dizendo dentro da palavra. Não é algo que a pastora tirou da cabeça dela, não. É a palavra de Deus que nos diz. Indiferença. Gênesis 4:9. E então o Senhor perguntou a Caim: onde está o seu irmão Abel? Respondeu ele: não sei. Sou eu o responsável por meu irmão? Olha a resposta. Olha a ousadia de Caim ao responder ao Senhor. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está o seu irmão Abel? E ele respondeu: não sei. Sou eu, por acaso, o responsável do meu irmão? Desaforado, indiferente. Como é que ele respondeu assim ao Senhor? E muitas das vezes nós agimos da mesma forma. Porque nós estamos, que nem eu tenho dito, que nem eu estou falando, nós estamos caminhando para sermos aperfeiçoados até o momento que o Senhor vier buscar eu e você. Até lá, nós seremos aperfeiçoados, ensinados, trabalhados. E aqui diz que um dos inimigos da comunhão é a indiferença. A comunhão é responsabilidade de todos. Não é só de um.
Eu tenho que ver o que com fulano que não vem hoje para o culto? Você tem tudo a ver com ele, porque faz parte da comunhão em querer estar ajudando o teu irmão, estar fortalecendo o teu irmão, trazendo uma palavra de ânimo, de incentivo. Mas quando nós estamos indiferentes, nós respondemos igualzinho a Caim. Nós respondemos, não sei, sou eu responsável por ele? Imagina, chega o líder e pergunta, por que é? Que foi que aconteceu? Você não veio? Por acaso eu tenho que saber dele? Olha só, indiferença nos nossos corações, que traz o quê? O inimigo da comunhão acaba nos separando daquilo que Deus tem para nós. Então, a comunhão é responsabilidade de todos. Se você ama, você cuida. Se ele amasse o irmão, ele cuidaria em estar preocupado em saber sim. Mas, ao contrário, foi tanta indiferença que aconteceu tanta coisa ruim na vida desses dois irmãos. Mas hoje, o Senhor, Ele está nos trazendo, amados, esses pontos para nós refletir se nós estamos com resquício, com esses resquícios dentro do nosso coração. 1 Coríntios 3, do 3 ao 4, ele nos diz, porque havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Porque dizem, eu sou de Paulo, outro, sou de Apolo, porventura não sois carnais? Aqui o Senhor lhe está dizendo para que nós venhamos crescer no espírito e abandonar os sentimentos de menino, como nós falamos na terça passada. Para que nós venhamos ter uma maturidade, crescimento, não ficar batendo boca, porque eu sou de Apolo, porque eu sou de outro, porque eu sou não sei o quê, não. O Senhor não quer esse tipo de indiferença no nosso meio, mas Ele quer que nós venhamos crescer no espírito e deixar sentimentos de menino, honrar o que Deus está fazendo na vida uns dos outros. Perseverar em estar em unidade uns com os outros. Então, vamos parar de perder tempo batendo boca desnecessário para que não haja divisões em nosso meio, mas que haja o mesmo pensar e o mesmo falar, para que nós possamos crescer, para que nós possamos avançar. Quarto, falta de perdão. Efésios 4, 30 e 32. Sabe, amados, eu tenho refletido muito sobre isso, que a gente vive, e eu me questiono muito sobre isso, porque eu amo me analisar. Eu amo me analisar. Pensa numa pessoa que faz autoanálise todos os dias. Como está o meu coração e a minha mente diante do que Deus quer da minha vida? E eu vejo que muitas das vezes nós falamos, mas quando vem a oportunidade de você ser aprovado, muitas das vezes a gente ainda não é. Estamos praticando algumas coisas que são inimigos de viver o propósito e a comunhão que Deus quer da nossa vida. E a falta de perdão é uma delas. Efésios 4, do 30 ao 32. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos, compassivos, uns para com os outros, perdoando-se o quê? Mutualmente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Sabe, amados, perdão
é uma das áreas que, por incrível que pareça, mas ainda é uma das áreas mais difíceis para que a gente possa praticar dentro do nosso coração. Não é impossível. Sabe, amados, quando eu penso em não perdoar, primeiro ele já vem me dizendo algo na palavra, que na mesma medida que eu não perdoar, eu não serei perdoado. Será que a gente acha que estamos tão perfeitos que não vamos ter alguma falhinha no meio do caminho perante com o Senhor? Será que não teremos nada para ser perdoado hoje ainda ou amanhã talvez? Então ele está nos dizendo que na mesma medida que você não perdoar, você não será perdoado. Mas aqui ele está nos dizendo em Colossenses 3, do 12 ao 13, portanto, como meu povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência, suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem um contra os outros. Perdoe como o Senhor lhes perdoou. E ele sempre termina o versículo dizendo, perdoa como o Senhor te perdoou, como Ele me perdoou. Ou você acha que eu e você somos merecedores? Como o pastor falou, foi um alto preço que Deus pagou. Jesus pagou um alto preço por mim e por tua vida. Preço de sangue, de sentir dores, por se entregar, por amor. Imagina um homem santo sem nada. E ele continuava a ser perseguido e dizia, prenda ele, crucifica ele, Jesus, mas solta Barrabás. Imagina, cuspindo, açoitando Jesus. Às vezes temos que olhar paixão de Cristo, amados, para você entender o que Jesus sofreu por amor a mim e a tua vida. Para a gente gerar quebrantamento em nosso coração e saber o quanto Ele nos amou, nos perdoou. Você e eu sendo tão falho e pecador. E Ele disse, vocês, povo escolhido de Deus, santo, amado, revista-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência. E parece que tem sido ao contrário. Temos vivido dias que não temos tido muita compaixão. Não temos muita compaixão, bondade. Não somos mansos. Qualquer coisa, fica um Hulk. Desperta os super-heróis, aquele que vem destruindo tudo. Ou um Sonic, sei lá. Mas assim, às vezes, nós estamos dentro de nós. Dizendo, não entristeçam o Espírito Santo, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livre-se de toda, olha só, Efésios 4:30, ele disse, hoje, amados, é para você ver no seu coração, tem resquício de amargura, tem resquício de indignação, tem resquício de ira. Sabe, queridos, isso tem nos adoecido de uma forma que tem atrapalhado nós de viver a verdadeira comunhão. Porque muitas pessoas rejeitam a unidade, a comunhão de estarem juntos, fazendo parte de um só corpo. Porque elas estão cheias de amargura, indignações, que colocam dentro de si e morre com a indignação, com a amargura, com a ira, com a calúnia. Porque é isso, porque é aquilo, levanta, fala. Mas aqui ele está dizendo, bem como de toda maldade, seja bondoso, compassivo uns com os outros, perdoando mutuamente, assim como Deus perdoou em Cristo. Foi através de Cristo que eu e você fomos perdoados.
Então, liberar o perdão não é uma opção, é uma ordem. Assim como Cristo nos perdoou, devemos perdoar. E eu quero hoje que você traga ao seu coração. Hoje é um culto de cura, de libertação, para que você venha viver a verdadeira unidade, a verdadeira comunhão. E aqui a gente está falando para que você identifique quais têm sido os inimigos da comunhão. Porque às vezes não vivemos a unidade, a comunhão que o Senhor quer que nós venhamos viver. Amados, Ele não se importou nada, como João 17:9 nos falou. Ele só queria a unidade. E por que isso tanto faz? Para mim, eu prefiro viver sozinho. Eu prefiro viver meu mundo. Eu já fui assim. Egoísta. Soberba. Não perdoava. Amarga. Sempre irada. Tudo me irava. O que o outro falava me irava. O que o outro expressava me indignava. Trazia amargura no meu coração. Mas eu entendi que essas práticas não me deixariam viver as promessas do Senhor para a minha vida. Então, hoje, decida perdoar, pois não é uma opção. Não é uma opção, é uma ordem. Da mesma forma que você não perdoar, não serás perdoado. 5, julgamento precipitado. Ai, ai, ai. Diga para o irmão, ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Aqui ninguém se precipita, não é? Ninguém se precipita. Ninguém tem julgamento precipitado. Mateus 7, do 1 ao 5. A palavra diz: não julgue para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a mesma medida que usarem, também será usada para medi-los, porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá de conta da viga, olha só, viga, que está em seu próprio olho. Diga mais uma vez, ai, 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 irmão. Vamos olhar para o nosso cisco. E aí diz que está no próprio olho. Como você pode dizer ao seu irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando há uma viga no seu? Imagina. Quando há uma viga, hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho. E então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Esse versículo, ele é muito forte. Porque nós adoramos fazer julgamentos precipitados. Fala sério. Que nem outro dia que a gente viu o vídeo aqui. A irmã lá no vídeo diz que viu o carro do homem em tal lugar, já associou que o homem estava bebendo e tal e tal. Menindão, um julgamento precipitadíssimo. E quando na verdade não era aquilo. Aquele homem estava ali, comendo naquele lugar, para ir cuidar de uma mãe doente. Não era isso? E às vezes as nossas precipitações é ruim. E às vezes, amados, parece que nós somos tão perfeitos e não percebemos que nós somos cheios de falhas e que precisamos olhar para a trave que está no seu olho, para que só depois você ajude o teu irmão a ver o cisquinho que está nele. Então, troque o julgamento pela empatia, olhe com olhos de graça. Entenda o que o outro está passando. Entenda o que o outro, a linguagem, como a gente falou de primeiro, o que é que essa pessoa está querendo transmitir. Aprenda
a viver em comunhão. Se você não tiver esse espírito assim para discernir, você não vai conseguir ver a comunhão. Falta de honra, Romanos 12, 10. Dedique-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Filipenses 2, do 2 ao 3. Completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito, uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou com vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a vocês mesmo. Dedique-se uns aos outros em amor fraternal. Prefiram honrar mais do que a si próprios. Sabe, amados, sinceramente, nós estamos vivendo um tempo também muito difícil. Às vezes eu vejo tantos casais que se cobram, né? Que um honre, que um faça. Porque o fulano não faz, porque o fulano não sei o quê. Mas nunca dá honra ao seu esposo, nunca honra o esposo. Está sempre botando debaixo do sapato mesmo, humilhando. Às vezes os filhos gostam de se encher tanto de si, que aqui está falando, dedique-se uns aos outros. Que nem às vezes na tua chequilar, ou no ambiente que você trabalhe, honre as pessoas. Seja uma pessoa boa, tenha atitudes de honra. Às vezes essas pessoas, elas chegam, você não consegue nem cumprimentar a pessoa. Mas se for o chefe, meu Deus, lá estou eu. Mas se for o Zezinho, não honra. Por que a gente tem esse medir? Nós precisamos honrar, dedicar uns aos outros, dar honra aos outros mais do que a nós mesmos. Às vezes nos levamos num alto nível, nos achando melhor do que os outros. Sabe, amados, é um tempo que nós precisamos honrar nossos líderes, nossos irmãos e ter pequenos gestos. A honra gera atmosfera de amor e respeito. Sabe? Mesmo que às vezes você não se dê tão bem, às vezes, com pai, mãe ou irmão, mas honre ele com a forma que você puder. Liga, manda uma mensagem, manifesta através de um presente. Honre a vida dele. Sirva o melhor, convide alguém para ir na sua casa. Honre essa pessoa. Busque honrar ela com gesto. Nós não queremos mais ter gestos de honra. Eu não é. Só queremos ser honrados. Mas e quando nós temos que dar? Não queremos. E hoje o Senhor está nos dizendo que a falta de honra é uma das inimigas da comunhão. Então a honra gera atmosfera de amor, de respeito. Porque é triste você estar num lugar que você é tratado com desonra. É muito triste. E isso não gera uma atmosfera de milagres, de bênçãos sobre nossas vidas. E eu sempre entendo isso. Desde o momento que eu busquei entender a hospitalidade e sobre honra, há momentos, amados, que a gente não está afim de fazer tantas coisas. Preparar o cenário para receber alguém, chamar alguém. Às vezes você comprar alguma coisa e mandar para essa pessoa, vou gastar meu dinheiro. Afinal de contas, eu podia comprar um perfume para mim, eu vou dar para o outro? Quantas vezes a gente faz? Até às vezes marido e mulher. Nossa, mas eu não compro nem para mim, para que eu vou comprar para ela? Imagina, graças a Deus que o meu marido, ele me honra. Ele sempre que tem oportunidade, ele me presenteia, me honra com as suas palavras, com seu respeito.
Então é isso que nós devemos ter com as pessoas, honrá-lo. Então que hoje nós possamos sair daqui querendo honrar uns aos outros. Respeite, ame e honre. Aleluia. Maledicência e perversidade do coração. Provérbios 16, 28. O homem perverso provoca dissensão, e o que espalha boatos afasta bons amigos. Cuidado do que sai da sua boca. Se não for para edificar, cale-se. Sabe, aqui tem sido uma das ferramentas que Satanás, o inimigo da comunhão, tem se dissipado no meio da congregação. Aqui, em outras igrejas, tem sido a maledicência e a perversidade do coração. E aqui o versículo de Provérbios é muito claro que o homem perverso provoca dissensão, divisão. Quem não sabe o que é dissensão? É divisão. Divisão como, pastora? Espalha boato e afasta bons amigos. Começa a disseminar o mal, a maledicência, comentários desnecessários, comentários maldosos. Perversidade do coração, coração perverso, ruim, maldoso. O que essa pessoa fala, ela só transmite isso. Amados, confesso para vocês que eu fujo desse tipo de gente. Sabe por quê? Porque eu tenho prestado atenção no que tem sido ministrado nessa igreja. E no outro domingo foi falado sobre as obras da carne. E quem pratica as obras da carne não herdarão o reino de Deus, não se engane. E eu quero herdar o reino de Deus, por isso eu fui estudar cada uma das obras da carne, para entender melhor o que verdadeiramente ainda talvez estou praticando. E isso aqui, maledicência e perversidade, o homem perverso provoca dissensão, divisão. E o que espalha boato afasta bons amigos. Vamos controlar o que sai da nossa boca. Tiago nos ensina que a nossa língua é um órgãozinho tão pequeno, mas ele tem um estrago tão grande. Ele tem poder para matar, para dar vida ou para matar. E aqui está falando que quando nós temos a nossa boca, maledicência e perversidade do nosso coração, afasta bons amigos, desmancha relacionamentos. Por isso que muitas vezes pessoas não querem estar mais dentro de uma igreja, sabia? A maioria das pessoas repudiam quando você diz que é um evangélico, um cristão. Sabia disso? Eles repudiam, dizem, eu não quero fazer parte dessa gente. Outro dia eu estava com outras pessoas que não são da igreja, que são pessoas que ainda precisam conhecer Jesus. E elas se negam porque está cheio de pessoas maldizentes e perversas do coração dentro da igreja. Dissipando mal, boato e destruindo bons amigos. Quantas pessoas têm feito isso? Por isso que a maioria das igrejas está vazia. Porque a Bíblia que eles têm lido é uma vergonha de maldizentes e perversos de coração. Pessoas que não cuidam o que sai da boca, fica fala, e tu vê que tu sente quando é perverso, porque tu tem maldade nas tuas palavras, chega a escorrer no canto da boca aquela sensação de maldizer o outro. Mas no meu coração não tem nada. Não, eu sou uma pessoa que só sai virtude da minha boca. Por várias vezes, a gente empresta a boca para Satanás. Então, se não for para edificar, cale-se, diz. Cale-se, fique quieto. Porque você
mata uma pessoa, você mata Cristo para alcançar o coração das pessoas. E eu posso te dizer com todas as fontes seguras que muitas pessoas não têm entrado dentro da igreja por causa disso aqui. Porque estão sendo maldicentes, perversas. Falsidade, falta de verdade. Efésios 4:25, portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Olha só o que essa palavra está dizendo. Devemos abandonar a mentira e falar a verdade ao nosso próximo, pois todos nós, ele está falando você, ele está falando Richelle, ele está falando Gustavo, ele está falando o quê? Pois todos somos membros de quê? De um mesmo corpo. Somos membros de um mesmo corpo. Então, falar a verdade com amor, comunicar com transparência. Sabe, amados, eu amo essa palavra. Tem sido por muitos anos uma das palavras que tem regido a minha vida, as minhas atitudes, aprender a deixar de ser uma mentirosa. E eu quero falar isso aqui para finalizar com autoridade, porque é algo que eu vivo. Eu amo a palavra transparência, acrisolado. E a gente aprendeu isso em vários estudos, em andar em comunhão junto com a nossa liderança, a aprender a viver uma vida uns com os outros transparente, sem falsidade, sem falta de verdade. Falsidade é o que? Falta de verdade. Você anda do lado, ou você anda, como está dizendo aqui, sendo um mesmo corpo, mas mentindo por teu próprio corpo, junto com o que está com você, com naturalidade. Isso me preocupa. E por isso que eu rejeitei há muitos anos atrás esse sentimento da mentira no meu coração. Porque eu era uma hipócrita, fingida e mentirosa. E eu não tenho vergonha de dizer isso. E eu louvo a Deus por aprender sobre transparência. Por aprender que quando tem algo nós precisamos conversar, botar para fora os pus, como diz a minha líder, pastora Sônia. Vamos botar os pus para fora ou vão ficar mascarado, encapado lá atrás. Vida que segue. Continuo com a minha falsidade de estimação. Eu não quero viver isso. E como não tenho vivido, graças a Deus. Todas as vezes que porventura ainda ajo dessa forma, demorando para ser transparente com alguém, o Espírito Santo, ele me incomoda e vem em cima de mim para que eu vá consertar a falta de verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade. Sabe, não tem como andar em comunhão com pessoas mentirosas, pessoas falsas, pessoas que não têm capacidade, é que nem vocês que estão aqui. Fazem parte de uma Shekilar, fazem parte de uma igreja, e esta igreja, a gente prega sim, e eu continuo a afirmar. Eu quero viver a comunhão, porque tu só sabe quem é o outro quando nós nos aproximamos. Porque quando você está lá isolado, você sempre é o que você quer ser e não tem problema. Porque lá tu dá os piti, lá você é mentiroso para você mesmo, lá você procrastina. Mas quando tem alguém do teu lado, ele te provoca e desperta em ti a ser uma pessoa melhor. Ele diz, ei, você está agindo com falta de transparência, vai lá e procura esse irmão e conserta. É ou não é? Mas o inimigo da comunhão, ele vem como? Diz, não, fica no teu canto. Esse povo só quer incomodar. Não vive esse negócio de comunhão. Negócio é nós aqui, nós mesmos, na nossa vibe. Amados, não vivam, não queira isso.
Porque nem Jesus quis isso. Ele disse: eu quero viver a unidade. Eu preservo tudo. Eu estou indo, mas eles ficam. E Deus não quer que nós vivemos com falsidade. Tire essa capa nessa noite. Eu e você. Porque eu não quero viver, imagina eu, uma líder, viver desconfiado de cada um de vocês. Como eu vou andar lado a lado com vocês? E como diz, pois todos somos membros do mesmo corpo, queridos. Você decidiu ficar aqui, você faz parte deste corpo Batista Shekinah. Você decidiu viver aqui. Então nós precisamos nos ajustar. Então diga para o seu irmão: a partir de hoje, acorda aí, a partir de hoje, seja transparente. Seja transparente, fale a verdade com amor, mas fala. Não viva mais uma mentira. Avance. E isso é tão transformador. Olha, amados, eu não consigo, eu até posso passar um dia, talvez se eu tiver uma situação hoje, e eu tiver uma desavença ou alguma divergência de algo, talvez eu não diga no mesmo instante, mas amanhã com certeza eu te procuro para nós acertar aquela falta de verdade que ficou no ar entre nós, para que a nossa comunhão não seja cortada. Mas há pessoas que preferem mentir para si próprio. Por quê? Viverem separados de viver sendo todos do mesmo corpo. Então, a palavra diz em 2 Tessalonicenses também, que quando não há verdade em nós, não conseguimos permanecer no meio da congregação. Então isso é muito sério. Último, Gálatas 5, que foi dito sobre as obras da carne, mais uma vez. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, urgia e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já adverti, aqueles que praticam essas coisas não, repita bem alto agora, não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. Encha-se do Espírito. Uma pessoa cheia de Deus constrói, ela não destrói. Então hoje que eu quero te dizer, não dê lugar à impureza, não dê lugar ao ódio, não dê lugar à discórdia, não dê lugar ao ciúme, à ira e o egoísmo. Vamos mexer dentro de nós, para que nós venhamos herdar o reino de Deus, porque eu fico falando para mim mesma, e mais depois dessas palavras, essas séries que tem confrontado, imagina eu viver tanto tempo, decidir largar a vida no mundo, e vir para dentro de uma igreja e viver uma mentira para mim mesma, porque o mundo não é ruim, aí eu venho para dentro da igreja me enganar, não viver as coisas de lá e nem viver e herdar o reino de Deus aqui. Então eu preciso mexer, eu preciso limpar, eu preciso tirar. Porque aqui está falando que se nós formos cheios do Espírito, nós vamos construir uma grande comunhão. Nós vamos construir uma grande unidade. E a falta do amor, 1 Pedro 4:8, finalizando agora. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Amem-se sinceramente, amados, uns aos outros. E outra coisa que eu aprendi sobre amor: você que age achando que amor é um sentimento, ai, não gosto do fulano,
Eu não sei o que, não tenho. Você não tem que gostar, o amor é uma decisão. Você decide amar Ele, mesmo que você, por sentimento, não bate com Ele. Mas a palavra diz, ame-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Escolha amar acima de tudo. Amar é decidir ver o melhor. Sabe? Quando a gente decidir ver o melhor no outro, nós vamos crescer em unidade e comunhão. Porque você vai tirar o veneno daquele sentimento que não é amor. Deus me livre, passar atrás de mim, Satanás. E tu vai agindo desse jeito, corre, foge daquele. Mas aqui diz que precisamos amar sinceramente. Porque o amor perdoa muitos pecados. E aí, escolha amar. Amar é decidir ver o melhor, perdoar o pior e caminhar junto. Temos que caminhar junto, como nós estamos aqui hoje, como corpo, sendo um. Nós precisamos. Tudo começa com pensamento. Eu penso, eu sinto e eu ajo. A chave para viver a comunhão é vencer os inimigos internos. Aqui foram dados 10 inimigos da comunhão. Que você possa identificar qual tem sido o teu inimigo que tem te afastado de viver a comunhão e a unidade. Reveja hoje. E tudo começa quando decidimos não alimentar os pensamentos ruins. Rejeita o pensamento ruim nessa noite, se coloque de pé. Quando nós decidimos não alimentar pensamentos ruins sobre os outros, mas valorizar o que há de bom nessa pessoa. Todos nós, por mais porcaria que nós possamos sentir que o outro é ou vice-versa, ele tem algo de bom. Pois que nós possamos ser essas pessoas que olha para o outro dizendo ele tem algo de bom. Mesmo que ele falhou aqui, mas ele ainda tem algo bom. E hoje faça esse compromisso com Deus. Eu quero que você feche os seus olhos. Feche os seus olhos agora. Para que nós possamos orar. E você vai dizer, você vai falar bem alto para você agora. Eu vou. Mais alto. Eu vou lutar contra os inimigos da comunhão dentro de mim. Eu vou ser a resposta da oração de Jesus, para que nós sejamos um, como aquele louvor diz, que sejamos um como o Pai em Cristo é. Sejamos um. E que nesse momento, Pai, o Senhor possa tomar os nossos corações e a nossa mente diante de Ti, Pai. Porque hoje nós detectamos aqui, Senhor, os inimigos da comunhão, aquilo que tem nos afastado a viver um com o outro, aquilo que tem sido imposto em nosso meio para rejeitar a unidade, a comunhão, mas nessa noite nós rejeitamos, porque nós dissemos que nós vamos lutar contra o inimigo da comunhão que há dentro de nós, e que todo sentimento contrário, que todo pensamento contrário bata em retirada nessa noite, que o Senhor venha limpar os nossos corações, que esse desejo desse inimigo que está permeando o nosso coração saia agora na autoridade
do nome de Jesus. Porque nós desejamos viver a verdadeira comunhão diante do nosso Deus. Nós estamos aqui declarando que nós venhamos ser instrumentos de unidade e não de divisão, porque nós vamos avançar, nós vamos crescer, porque Satanás sabe, amados, quando uma igreja ela é unida, ela não é vencida. Quando uma igreja ela está unida na mesma visão, na mesma disposição, essa igreja não pode ser parada, ela não pode ser paralisada, mas ela avança, ela cresce, ela dá fruto, porque também diz que uma ovelha sadia, ela dá muita cria, e nessa noite essas ovelhas que estão aqui, elas são curadas. E elas darão muitos frutos para ti, Senhor. Porque para ti a unidade é importante. E que nós venhamos hoje vencer todos os inimigos que têm tentado tirar essa unidade do nosso coração. E nós te damos uma ordem agora, Satanás. Sai, em nome de Jesus. Porque nós vamos ser um só corpo, uma só visão e uma só disposição. Em nome de Jesus. Amém.